atuação do Conselho Tutelar de acordo com as atribuições do artigo 136. Como são essas atribuições do Conselho Tutelar? Em primeiro lugar, eu tenho que entender o que é o Conselho Tutelar. O artigo 131 diz que o Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei. Inclusive, alguns até dizem que essa aqui é a atribuição primária do Conselho Tutelar. Eu não chamo de atribuição, porque as atribuições elas aparecem no artigo 136. Porém, o artigo 131 traz o quê? A missão, a natureza e a missão do Conselho Tutelar, a definição do Conselho Tutelar, traz uma atuação, de que forma que ele deve atuar? Ele atua encarregado pela sociedade para o quê? Para zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. E o que é zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes? Eu vou precisar de ter algumas ferramentas para isso. E essas ferramentas são o quê? São as minhas atribuições. Por quê? Em primeiro lugar, o Conselho Tutelar, ele não é um órgão técnico. Ele não tem a expertise, vamos dizer assim, de um advogado, de um assistente social, de um médico, de um pedagogo, de um psicólogo. Ou seja, ele não tem como dar uma resposta às demandas que chegam até ele, para que as necessidades, com as crianças e os adolescentes com os direitos ameaçados ou violados que chegam até o Conselho Tutelar, a resposta para o cumprimento daquele direito está no Conselho Tutelar, no que tange a zeladoria do direito e não do cumprimento. O cumprimento daquele direito, que está ameaçado ou violado, sempre será de uma maneira externa, ou seja, um serviço terá que executar, tá certo? E não o Conselho Tutelar, porque ele não é um órgão técnico, ele não tem expertise, ele não tem competência técnica para tal. E quando eu falo que ele não é competente para tal, se você pegar, quando o Conselho Tutelar fala de um órgão técnico, um exemplo, o Ministério Público, o promotor, ele é um órgão técnico? Sim. Ele fez concurso, o promotor fez um concurso para estar ali sendo defensor público, ele fez uma faculdade de direito, então o promotor é um órgão técnico, ele é um órgão técnico. Porém, todos que trabalham com ele também, todas as vezes que, um exemplo, o promotor que eu disse aí, aparece o Ministério Público, lá não fala atribuição, lá fala competência, ou seja, é competente, o Ministério Público é competente para tal, ou é competência do Ministério Público. Um exemplo, o juiz, da mesma forma, é um órgão técnico. O juiz é competente para tal. Agora, o Conselho Tutelar, ele atua de que forma? Através da legalidade, através da lei. Quem empodera ele é a sociedade através do voto. O artigo 131 diz que ele é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos. Então, quem o coloca e quem o empodera é a sociedade. Não é porque ele fez um curso A, curso B, curso C, que ele é isso e aquilo, é pelo voto. Ele é um representante da sociedade para zelar para que aquele que tem que cumprir realmente cumpra o direito. Então, tá aí a diferença da competência para atribuição. Atribuição, o que é uma atribuição? É algo, eu como um exemplo, um diretor de escola, eu sou um diretor de escola. Todo começo de ano, eles chamam de atribuição de sala de aula. Quem atribui a sala de aula? É o professor que chega, não, eu quero
eu quero lecionar para a primeira série, um exemplo, ensino fundamental, eu quero lecionar na primeira série, ou para a segunda série, ou para a terceira série, ou quarta série, eu quero estar Não! Quem tem a competência de atribuir é a diretora, né? É o corpo docente ali da escola que vai atribuir. Vai ter a reunião pedagógica ali com as coordenadoras, vão ver o perfil dos profissionais que tem no quadro ali, e através desse perfil, avaliação desse perfil, né, através da avaliação do currículo, tem a questão de ponto, essas coisas todas, vão atribuir a sala de aula. Através também da pontuação, tem todas essas questões aí, né? Não é a minha praia, né? Eu não sou da pedagogia, mas eu só estou citando esse exemplo, tá certo? Então, quem que atribui as funções ao conselho tutelar? O Estatuto da Criança e do Adolescente. É o Estatuto da Criança e do Adolescente que diz o seguinte: o conselho tutelar, ele pode realizar tais funções, porque nós estamos dando essa legalidade a ele. Nós sim, o Estatuto, a lei que está empoderando o conselheiro. E a gente precisa entender que essa palavra atribuição é isso, é uma missão, é algo a qual você não, por si só, você não teria competência para realizar, mas alguém que tem autoridade te autorizou a realizar. Então, atribuição, por que nós chamamos de atribuição? É porque o conselheiro tutelar, sendo representante da sociedade, no cumprimento legal dentro do seu mandato, né, a qual ele é um zelador do cumprimento do direito, o Estatuto atribuiu a ele o dever, né, de cumprir tais missões que somente o juiz poderia cumprir. Olha que coisa maravilhosa. O conselho tutelar, ele faz o papel que, na ausência dele, somente nem o promotor. O CMDCA não pode, o social não pode, nem tem lugar aí que não é CMDCA, né? O Conselho Municipal dos Direitos, tem lugar que são outras nomenclaturas, né? Somente o conselho tutelar, na ausência dele, na vacância do conselho tutelar, só o juiz pode cumprir as suas atribuições ou aplicar as medidas que são pertinentes a ele, tá certo? Tanto é, o capítulo 2º do título 5º traz, o capítulo 1º traz ali as disposições gerais, começa falando sobre o conselho tutelar, traz a definição, traz de que forma que ele deve ser formado, como que funciona a questão do processo de escolha, né? Quantos conselheiros são, tudo mais. Aí a gente vê ali falando sobre a questão da candidatura, o que precisa, traz ali o 34, a questão dos direitos sociais, o conselho tutelar, etc e tal. E o 36 traz a legalidade da atuação do conselho tutelar, que o título 5º, capítulo 2º, chama de atribuição. Ou seja, isso aqui está, o conselho não tem competência, mas ele atua por atribuição, né? Algo que tem uma legalidade maior, que é a própria lei, o estatuto diz, não, o conselho pode realizar isso aqui. Mesmo sem ser um órgão técnico, essas questões aqui ele pode realizar. E quais são elas, né? Eu costumo dizer que existe, se nós olharmos, eu não gosto de trazer muita coisa, muito técnica, termo jurídico, para ficar confundindo a cabeça de conselheiro tutelar. As pessoas amam minhas capacitações e gostam das minhas lives, gostam de seguir, porque eu vou direto ao ponto e eu falo a língua do povão. Eu falo a língua que todo mundo entende. Não adianta eu começar aqui a usar termos jurídicos que ninguém vai entender. Então a gente tem que ir direto ao ponto. Eu tenho que tentar explicar, traduzir, né, para vocês toda essa questão aí. Apesar, nós também somos, né, eu também sou pós-graduado em Direito da Criança e do Adolescente, mas a grande questão é essa. Eu preciso trazer para vocês de uma maneira clara. E o próprio estatuto, se você for observar, existe uma hierarquia. Toda lei tem uma hierarquia. As atribuições
do Conselho Tutelar tem uma hierarquia, se você for olhar. E no direito é assim, aquilo que é mais importante sempre vem primeiro. Grave isso, aquilo que é mais importante, que tem mais relevância, sempre vai vir primeiro. Então, existe uma hierarquia dentro da própria lei. Você precisa gravar isso aí. Aquilo que é mais importante vai vir primeiro. Dentro das atribuições, né, do artigo 136, olha que interessante. Tem gente que fala assim, eu atuo no meu plantão, eu executo as atribuições do jeito que eu quero e tal. Aqui cada um tem os seus casos em separado, cada um cuida do seu caso, por uma questão de, vamos dizer, de logística, uma questão dividir os casos para acompanhamento de perto, sei lá, mas toda deliberação precisa ser colegiada, toda ação precisa ser do colegiado. Por que eu digo isso? Vamos pegar o caput, vamos começar aí no artigo 136. O caput do artigo 136 diz o seguinte: são atribuições do Conselho Tutelar. Então vamos lá. Para começo de conversa, o caput do artigo já desmistifica essa questão de que não, o caso é meu. Não. São atribuições do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não concede atribuição em separado para o conselheiro tutelar. Se assim o fosse, estaria escrito aqui, são atribuições do conselheiro tutelar, e não é. Então, são atribuições do conselho tutelar. Poucas vezes você vai encontrar o conselheiro tutelar, né, dentro do estatuto. Principalmente aqui, a gente vê que o caput já está dizendo, as atribuições são do colegiado do conselho tutelar e não do conselheiro tutelar. Então, para começo de conversa, não existe cumprimento de atribuição fora do colegiado. Tanto é que a pergunta que nós fizemos, deixa eu achar aqui, né? O seu conselho tutelar atua de acordo com as atribuições do artigo 136? Nós fizemos essa pergunta dentro da enquete no Instagram e 56% disseram que sim e 44% disseram que não, a nossa atuação não é dentro das atribuições do artigo 136. Então isso é para deixar a gente um pouco assustado. Então o que nós estamos fazendo como conselheiros tutelares? Porque o beabá, eu costumo dizer que ali está o beabá, e agora foi ampliado. A gente pode dividir as atribuições do conselho tutelar. Eu falei aí do caput do artigo, né, que dá legalidade apenas para o colegiado cumprir as atribuições, né, porque fala, são atribuições do conselho tutelar. Então nós não estamos vendo aqui, é atribuição do conselheiro tutelar. Não, são atribuições do conselho tutelar, do colegiado do conselho tutelar. E a gente consegue identificar aqui até o artigo 136, até do inciso 1º. Deixa eu acompanhar aqui, do inciso 1º, artigo 136, deixa eu abrir aqui. Artigo 136, do inciso 1º, né? Do inciso 1º, até o inciso 12, a gente encontra aqui o beabá, vamos dizer assim, do Conselho Tutelar. E agora ampliou. Ampliou de que forma? Nós temos 8 novos incisos que vão falar sobre a questão da violência doméstica, né? Praticada contra criança e adolescente, que com o advento da lei Henri Borel, que nós não conseguimos falar hoje. Tem ali 8 incisos, que é um conjunto. E dentro desses, vamos dizer assim, desses incisos mais tradicionais, né, que nós já conhecemos, nós conseguimos identificar 3, nas minhas capacitações eu falo isso, nós temos 3 conjuntos de atribuições. A gente consegue enxergar o primeiro conjunto das atuações do Conselho Tutelar, né, que é uma questão mais prática. O segundo conjunto, a gente consegue
ver ali uma conexão com o magistrado, né, uma conexão com o Ministério Público, com o Judiciário. E o terceiro conjunto das atribuições, a gente consegue identificar as atribuições do Conselho Tutelar de uma maneira mais burocrática, tá certo? Que o primeiro conjunto de atribuições fala sobre toda a questão aí da atuação, das atribuições, aplicar medidas, essas questões todas. O segundo conjunto traz a questão do Conselho Tutelar trabalhando, né, ali junto com o Ministério Público, com o Judiciário. O que encaminha para o Ministério Público, o que encaminha para o Judiciário está no segundo conjunto. E o terceiro conjunto traz a questão burocrática, que o que é? Expedir notificações, requisitar certidão, assessorar o poder público, etc. e tal. Então a gente precisa fazer essas divisões para a gente entender um pouco, porque senão a gente embola tudo, né? Fica aquela coisa complicada. Mas vamos lá. Dentro do que nós entendemos aqui, das atribuições do Conselho Tutelar, aquilo que eu falei. O que é mais importante vem primeiro. Então, o que é mais importante? É a criança e o adolescente. Então, a primeira atribuição, qual? O primeiro inciso aqui, a primeira atribuição, o que é atender crianças e adolescentes, nas hipóteses previstas no artigo 98, direito ameaçado ou violado, e 105, que é o quê? Ato infracional praticado por criança. Aí está a diferença. O Conselho Tutelar, ato infracional praticado por criança, é com o Conselho Tutelar. Ato infracional praticado por adolescente, não. Aplicando as medidas previstas no 101, do 1 ao 7. Essa aqui é a principal atribuição, porque eu vou atender a criança ou eu vou atender para a criança, tá certo? Às vezes você não vai atender diretamente a criança, ou vai também. A situação que a criança ou adolescente aparece no Conselho Tutelar, né, pedindo até socorro. Vou beber uma aguinha aqui. Tá certo? Então essa é a principal atribuição do Conselho Tutelar e é a que vai puxar todas as outras. É a mais importante, que vem primeiro. E aplica, a gente vê, tem gente, mas reporta por 98, por 105, depois por 101. Isso é muito tranquilo de se entender. O Conselho Tutelar ele vai atender crianças e adolescentes. Em quais situações? 98, artigo 98, o direito está ameaçado ou violado, ou 101. É uma criança que cometeu ato infracional. Aplicando as medidas de onde? Do artigo 101, do 1 ao 7. Tá certo? E a gente vê um exemplo, um inciso que vem posteriormente, o inciso 2º. Não adianta nada eu atender a criança e o adolescente, aplicar medida à criança e adolescente, se eu não tentar resolver a questão do núcleo familiar. Então, depois da criança e do adolescente, o que é mais importante? O núcleo familiar que ela está inserida. Então, o inciso 2º diz o seguinte, do artigo 136, atender e aconselhar os pais ou responsável aplicando as medidas previstas no artigo 129, do 1 ao 7. Olha que interessante. Agora o Conselho Tutelar ele atende não só criança e adolescente, mas ele também atende e aconselha os pais ou responsáveis. Esse aconselhar não é aquele dar bons conselhos. É a questão de você orientar dentro da lei, dentro da legalidade. Olha, se você não fizer isso, você pode sofrer essa sanção, isso. Nós vamos encaminhar isso e você tem que cumprir. Nós vamos aplicar essa medida para a criança. Nós vamos aplicar essa medida a você para que você venha cumprir, não é? Por isso que muitos conselheiros falam, não, nós já aplicamos a medida de proteção para a criança e para o adolescente. Não, você também precisa aplicar uma medida pertinente ao pai ou responsável, aos pais ou responsável legal, para que o direito seja restabelecido, para você recuperar aquele núcleo familiar, para que a criança e o adolescente possa estar com o seu direito, que é um direito fundamental, garantido, que é convivência familiar e comunitária de maneira plena, né? Dentro de um lar sadio, né?
de um lar ali em que ele possa ter o seu desenvolvimento sadio ali, né? E dentro dessas questões aí, dessa questão, né, o inciso terceiro traz o que? Promover a execução de suas decisões, podendo para tanto. Então eu vou decidir dentro do colegiado. Aí a linha A fala que eu posso requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho ou segurança. E se esses serviços negarem, houver uma negativa, eu posso representar, né? A linha B fala representar junto. Aí tem aquela questão, né? Tem gente que acha que tudo é promotor. Não. A representação que o Conselho Tutelar faz é para a autoridade, judiciária, nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações, tá certo? Então, esse é o primeiro conjunto das atribuições do Conselho Tutelar. Você precisa estudar esse primeiro conjunto e entender, né? Eu te desafio a você essa semana a estudar esse primeiro conjunto, né? Aí depois você estuda o próximo conjunto que fala sobre a questão do encaminhamento para o judiciário, encaminhamento para o Ministério Público, todas essas questões aí, né, que é o segundo conjunto. E o terceiro conjunto já é o conjunto que começa no inciso 7º, que é a questão burocrática da coisa, que é o quê? Expedir notificações, requisitar certidão de nascimento, entre outras questões. Aí vamos ter o parágrafo único também, que tem uma atribuição ali dentro do parágrafo único. Temos também os 8 incisos, que vão ter ali atribuições, ações do Conselho Tutelar ali dentro dos 8 incisos ali, que vai do inciso 13 ao 20, agora do artigo 136, com o advento da lei Henri Borel, tá certo? Eu não vou conseguir destrinchar tudo aqui para você, porque é um momento de live, é complicado para a gente estar destrinchando toda essa questão, né? Eu precisaria de muito tempo aqui, eu não tenho esse tempo, tá certo? Mas, como eu falei, nós temos aí o nosso curso também online, estamos aí à disposição, né? Escola Viver, estamos à disposição para trabalharmos toda essa temática com você de uma maneira mais abrangente, com vídeos, com apostila, inclusive todo o material de suporte também para vocês, tá bom? Mas a gente precisa entender que eu não consigo ser conselheiro tutelar se eu não entender o artigo 136. Se eu não estou conseguindo desenvolver bem a minha função como conselheiro tutelar, para tudo, vai estudar o artigo 136. Lê, relê, procure, né? Até mesmo no nosso canal tem vídeos, canais de outros companheiros aí, de outros palestrantes também tem vídeos. Então, é interessante você entender o que é o artigo 136, quais são as suas atribuições, né? Para depois disso você tentar avançar.